Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 14 de Abril do ano da graça de 2021. Deixa-me só acertar aqui a câmera e já agora lembrar-lhe uma coisa. Se vai sair de casa agora, tenha atenção que o tempo não está para brincadeiras e pelo menos traga um gabardino ou então um guarda-chuva. Olhe, com o atraso do minuto, que eu peço desculpa, da minha inteira responsabilidade hoje, vamos lá ao programa de hoje e vamos começar pelo período antes da ordem do dia, que é muito curto. Mas antes disso, quero lembrar duas notas, colocar duas notas. A primeira, não sei se já viu o Think Tank de ontem. Se não viu, vá ver. Porque eu sei que semana após semana digo isto, mas sinceramente acho que o Think Tank está com um dos melhores níveis de audiência e de qualidade de sempre. E isto tem vindo em crescendo. Porque ontem analisámos a decisão do juiz Ivo Rosa e as análises que o Joaquim e o Jorge fizeram fogem um bocado àquilo que é o habitual. E por isso é que nós fazemos o Think Tank, é para lhe dar as coisas que estão fora do foco no palco. Está a ver? Que é aquela expressão do Joaquim Aguiar. Eu acho que vale a pena, muito a pena, dar uma olhada e ver o programa, porque acho que vai ficar com uma visão um bocadinho diferente sobre os problemas da sociedade portuguesa, nomeadamente na justiça e na política. Nomeadamente quando Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, e são coincidentes, dizem que não se pode olhar para a justiça de forma isolada, porque a justiça faz parte de um complexo mais geral, que é a própria realidade política. Mas vale a pena lá ir ver. O segundo ponto é dizer-lhe que esta semana vamos retomar os Mel Talks, como sabem, parceria entre o canal A Cor do Dinheiro e o Movimento MEL, o Movimento Europa e Liberdade, e a entrevista vai ser com Paulo Sande. Como sabe, é um especialista em questões europeias, entre outras coisas. Bom, e antes de começarmos o programa de hoje, quero recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você vai ao site, se no checkout, na saída, escrever Camilo no cupão, tem um desconto de 10%, fora aquelas promoções que nós divulgamos aqui esta semana. A desta semana é muito interessante, que é um conjunto de lentes para pôr no telefone e poder fazer fotografia e filmagem. Bem, vamos então ao período de ordem do dia. Como percebeu ontem, pelas declarações do Presidente da República e pelo decreto que já foi enviado pelo Parlamento, vamos ter mais um estado de emergência, até 30 de Abril. Bem, eu já perdi a conta, mas suspeito que já vamos para aí com 14 estados de emergência, desde que a porcaria da pandemia começou. Eu não sei se vai ser o último, mas espero que seja o último. E espero que seja o último porquê? Porque isto não é maneira de governar um país. Repare, no primeiro a gente percebeu, no segundo também, tudo o que se passou a partir daí não é entendível. Talvez a situação gravíssima que tivemos entre janeiro e fevereiro justificasse uma situação destas. O que eu não percebo como cidadão é como é que os partidos e o próprio governo não teve a iniciativa de pedir ao Parlamento para legislar, para alterar a lei e prever situações de pandemia. Porque não é aceitável que nós continuemos com os direitos, liberdades e garantias e as restrições em democracia, como vivemos, em períodos de emergência. Portanto, espero que este seja o último. Não estou seguro disso. Aliás, a própria forma como o Presidente da República enviou o decreto para o Parlamento, igual ao anterior, mas sem pormenores sobre algumas restrições, isso não deixa antever que nós possamos estar perante a última situação de estado de emergência. Vamos ver. Segundo, a entrevista do CEO da Altice, o segundo ponto da conversa de hoje, Alexandre Fonseca, ao Diário, acho que é o Diário Notícias, exatamente. Deixa-me só ir aqui, exatamente. Onde, eu sei que está aqui ao contrário, mas Alexandre Fonseca diz que, diz várias coisas. O CIRES, Sistema de Emergência de Informação, aliás, de Comunicações de Emergência, vai acabar no dia 30 de junho, não mostra a vontade de Altice continuar na TDT, Televisão Digital Terrestre. Volta àquela questão muito premente que nós sistematicamente falamos aqui, que é o comportamento da Anacom sobre o leilão de 5G. Enfim, eu ainda não a li toda, confesso, eu levanto muito cedo para preparar o programa, mas prometo dar uma olhada e, se for caso disso, voltarei a isto amanhã. Em todo caso, vale a pena olhar para a entrevista de Alexandre Fonseca. Alexandre Fonseca, que para mim, sinceramente, sem fazer qualquer frete à Altice, é um dos melhores gestores que a gente tem por aí. Bom, segundo ponto, já viu a manchete do Correio da Manhã? Então eu vou mostrar-lhe, se não viu, e aqui sim já está direitinha, ok?
Portanto, Sócrates se reúne com Salgado em plena OPA à Portugal Telecom. Eu chamo isto, trago isto à colação porque à primeira vista parece que... e tal, então o que é que isto tem a ver? A gente já sabe. Pois, a gente já sabe, por acaso toda a gente sabia. Aliás, as notícias que nos últimos anos se divulgaram sobre o comportamento de José Sócrates e a sua relação com Ricardo Salgado e até a postura do governo na altura em relação à OPA, toda a gente sabia que este encontro teve lugar. Toda a gente. Parece que não. Porque, como diz aqui, o Correio da Manhã, parece que o juiz Ivo Rosa não conhecia isto. Você dirá, está bem, mas o tipo pode ter encontrado para tomar um pequeno almoço, para falar sobre outras coisas e tal. Pois é verdade, mas que há coincidências que são reveladoras, não é? Nomeadamente tudo o que passou por ali, passou depois, nomeadamente os tais 70 milhões que saíram do Grupo Espírito Santo, não foi tudo para Sócrates, obviamente, não é? E que andaram ali a passar por intermediários, não é? Por acaso, isso não foi coincidência. Bem, não foi coincidência, a esmagadora maioria destes milhões, apesar do depoimento de Hélder Batalha, ok? O juiz Ivo Rosa ignorou, ok? É por isso que esta manchete é importante. Bom, então, onde é que está? Desculpa lá, onde é que está aqui a nossa agenda? Bem, mas de falar em manchetes, não vamos ficar apenas pelo Correio da Manhã, não é? Vamos ao Jornal de Notícias. Então vamos lá ao Jornal de Notícias. Jornal de Notícias, que ainda há dias fez uma das capas que eu acho que não devia ter feito, eu publiquei aqui na minha página, mas enfim. Eu não sou diretor de jornais, já não sou, nem estou nada preocupado com isso. Fim do layoff e poupança com subsídios aceleram vaga de despedimentos. Aleluia! Praise the Lord! Às vezes os jornais andam por aí preocupados e comunicação social com coisas de cá. E aqui está uma coisa séria. É que não sei se você percebeu, mas o layoff já não está muito longe do seu términus. O que é que isto significa? Que as empresas já estão a preparar. Aliás, estão-se a preparar. A gente já sabia disto, não é? Repare, desde o início do confinamento, os alertas que aqui na própria cor do dinheiro foram feitos em relação ao comportamento do desemprego, nomeadamente à propaganda governamental. Isto permite segurar o emprego, não sei das quantas. Bem, há uma série de empresas que estão à espera mesmo do final do layoff para pôr o pessoal a andar. E vou-lhe dizer mais. Nem se pode censurar as empresas, percebe? Porque as empresas não podem manter pessoal se não tiverem negócio, não é? Aliás, ainda há dias o Raul Martins, o presidente daí dos hoteleiros, dos hotéis, dizia que 10% dos hotéis não vão reabrir. Está a ver? O que é que as empresas vão fazer? Manter as pessoas. Não podem manter as pessoas. Isto é um alerta para aquilo que tem que se fazer a seguir. Mas olha, está prometidinho que isto vai ser um dos assuntos que numa das próximas edições da Cor do Dinheiro eu irei tratar. Bem, então vamos ao ponto seguinte, e o ponto seguinte é, deixa-me voltar aqui à agenda, o Governo e os CTT parece que estão de costas voltadas. O Governo unilateralmente estendeu aquilo que é o serviço postal, que é o serviço, não digo por excelência, mas já foi por excelência, que era prestado pelo CTT. Ora, os acionistas da empresa privatizada vieram dizer, está bem, mas então agora você tem que nos compensar. Como você sabe, muitas vezes, este é o problema. É aqui que a porca torce o rabo, que é nos pormenores. E os pormenores aqui são por maiores, que é qual é o valor que o Estado vai pagar de compensação por isso. Estão em desacordo, isto vai a tribunal arbitral, eu espero que se resolva rapidamente. Bem, vamos à agenda principal. Eu hoje, desculpem lá, vou desiludir todos os meus seguidores, aqui aqueles que sabem que eu sou um crítico de José Sócrates, e vou dizer que eu compreendo José Sócrates. Às vezes, compreendo José Sócrates. E porquê é que vou dizer isto? Porque, por coisas como eu vi ontem, Fernando Medina, o atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, fazer na TVI. Em que, como você reparou, ontem à noite, e os jornais, e hoje online, e hoje de manhã, inclusive nas televisões, passaram aquilo que foi a crítica fortíssima, aliás, que o Fernando Medina fez a José Sócrates. Eu vou-lhe só ler algumas das coisas. Lamento ter que o dizer, mas é evidente que há um rompimento de laços de confiança
quando há factos fundamentais de que alguém que foi primeiro-ministro recebeu avultadas quantias financeiras. Ao contrário do que era dito, não resultavam de fortuna pessoal ou familiar. Jura? Desculpem. Continua. SIC. Sem qualquer justificação aparente, que o próprio não dá e entendeu não dar durante todos estes anos, é algo que marca de forma absolutamente negativa o sentimento de bem-estar e de confiança na sociedade portuguesa. E mais, alguém que exerce funções de primeiro-ministro como outro eleito tem uma suprema responsabilidade, a responsabilidade dos milhões das pessoas que votaram e dos milhares que o apoiaram diretamente. Bom, o Dr. Fernando Medina acaba mesmo por dizer que este rompimento de laços de confiança corrói a nossa vida democrática. Epá, jura? Bem, é óbvio, como você percebe, eu, se tivesse que fazer esse diagnóstico e se tivesse dito assim, Camilo, foi você que disse isso, eu assinaria por baixo. Mas o problema não está aqui. O problema é porque é que Fernando Medina só agora é que vem fazer isto. De forma tão taxativa, de forma tão veemente e de forma tão dura, até o tom de Fernando Medina ontem, o body language é uma coisa completamente diferente do que fez até hoje. Você vai dizer, os indefetíveis de Medina, mas ele para aí em 2018 terá dito uma coisa parecida. Não. Não disse com esta convicção, com esta repulsa, com esta dureza e com esta sensação de que alguém está a querer reforçar ainda mais o cordão sanitário entre José Sócrates e o Partido Socialista. É como se nós tivéssemos uma cerca de arame e agora Fernando Medina espeta ali mais uma cerca de arame farpado. Isto é desejável? É. O que é que não é desejável? Estas figurinhas de que hoje passou o tempo a defender o governo de Sócrates, não é? Fernando Medina, que foi o secretário de Estado de Sócrates, eu recordo, no Ministério do Trabalho e da Segurança Social, não é? Que defendeu a vergonha que foi a bancarrota em que o PS deixou o país, em 2010, 2011, e depois teve a oportunidade de criticar de forma veemente, dura e clara tudo aquilo que foi sendo revelado sobre José Sócrates e agora é que vem fazer esta figura. Desculpem, mas eu assim não aceito. Mas eu percebo, e agora digo aqui claramente, se eu fosse José Sócrates estava full com esta gente. Por uma razão muito simples. É que andaram a fazer de conta que eram todos muito amiguinhos que apoiavam o Diabo 4 e inclusive já na fase em que se começaram a conhecer detalhes preocupantes sobre o comportamento do Primeiro-Ministro, de um ex-Primeiro-Ministro, estiveram ali caladinhos e agora, e quando criticaram era muito softzinho, e agora vêm abrir a boca desta maneira. Bom, você pode dizer assim, pois agora há uma decisão do juiz. Pois, mas não é uma decisão definitiva. Portanto, o raciocínio de falar agora e não falar há 3 anos ou 4 é o mesmo. Ou seja, eu não posso aceitar como cidadão e como observador e como analista que nós estejamos perante uma situação em que alguém deixa passar porque lhe convinha durante uma certa altura, porque era chato, porque dentro do Partido Socialista havia muita gente que apoiava José Sócrates. Já agora, aquela gentinha toda que fazia jantares de homenagem a Sócrates, não quer repeti-los? Não quer? Estou à espera, ok? Bem, e agora vem fazer esta figura. Eu já percebi, como você já percebeu, qual é o problema. O PS ficou preocupadíssimo com isto. O PS já sabia que isto ia acontecer. Porque as provas contra Sócrates eram de tal forma evidentes que alguma coisa tinha que sair na acusação, como saiu. 1,7 milhões de euros de corrupção. Não é? Bem, a gente sabe que foi mais disto. Mas pronto. Ponto fundamental desta brincadeira. O Partido Socialista sai muito chamuscado desta história. Porque, como disse ontem o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, isto é a altura em que nós devemos começar a colocar outras questões mais graves sobre a vida política portuguesa durante o tempo em que Sócrates foi primeiro-ministro. Aliás, e até outros primeiros ministros que é assim. Bem, se nós agora sabemos disto, das motivações de Sócrates em relação a algumas decisões, e o que é que ele recebeu e deixou de receber, e a corrupção, é bom começarmos a pensar em muitas coisas que foram decisões do governo. Algumas delas altamente duvidosas, nomeadamente em matéria de parcerias público-privadas. Portanto,
É isto que fica em causa. Ora, Fernando Medina sabe disto, mas não sabe disto de ontem, desde sexta-feira. Fernando Medina sabe disto desde que os jornais e a comunicação social começaram a divulgar factos sobre as acusações de Sócrates, as escutas, os interrogatórios. Ora bem, é por isso que o Partido Socialista devia ter tido muito cuidado durante este tempo todo e devia ter-se afastado ainda mais de José Sócrates do que o fez até agora. E, portanto, estar a ver esta palhaçada agora, que é, sim, agora... Não, desculpa. Não é assim. A bem da honestidade e a bem da transparência tem de haver coerência no comportamento dos políticos. Fernando Medina está preocupado com o shrapnel, ou seja, os tilhaços desta brincadeira no Partido Socialista e na imagem da democracia e do governo, e agora quer saltar, sacode a água do capote, quer saltar disto tudo. Não é assim. Para mim, está seriamente comprometido com estas brincadeiras. Porque devia ter denunciado estas histórias a tempo e horas com a mesma violência, com a mesma dureza e com a mesma rudeness com que fez ontem. E só fez ontem. É bom não esquecer isto. Bom, já agora, Medina também criticou o sistema de justiça português. Espera aí. Acordou ontem? Acordou na sexta-feira? Então, Medina não fez parte do governo? Medina não fez parte de um governo onde António Costa foi Ministro da Justiça? Não? Bom, Medina não fez parte de um governo onde António Costa foi governante? Mesmo com José Sócrates? Medina não sabe das críticas dos especialistas, de malta que percebe de corrupção, dos juízes à forma como funciona o sistema judicial português? Medina não ouviu as críticas feitas à forma como a lei penal está feita em processo penal? Acordou agora? Desculpe, isto vale zero. E já agora, havemos de voltar, eu prometo que esta semana, aquela proposta do enriquecimento ilícito já foi chumbada uma porrada de vezes, por isso não pega. E aquela proposta que eu falei ontem, na semana passada, da Associação Sindical dos Juízes. Havemos de voltar a isso, por causa da justiça. Bom, sigamos para bingo, que já se faz tarde. Desconfinamento. Vamos avançar para a segunda fase? É já na segunda-feira. Ou, como os números estão a subir e como os especialistas do Infarmed ontem disseram, nós estamos a 2 semanas, um mês, eu até acho que é menos, de chegarmos àquele valor dos 70 casos por 120 mil habitantes, não sei das quantas, e o RT, todos aqueles indicadores que estão a pôr Portugal já de fora da linha vermelha, na linha amarela e muito próximo da zona vermelha. Aliás, da zona verde para a zona amarela e já muito próximo da zona vermelha. Eu até acho que isto pode acontecer antes. Agora a questão é a seguinte, vamos outra vez confinar? O que é que vamos fazer? Vamos confinar o país todo? Vamos confinar só os concelhos ou regiões? Devemos adiar mais uma semana? Eu acho que estas questões precisam de resposta rápida. E não me venham dizer, vamos esperar por mais uns dias. Não vamos nada. Eu acho que o Governo devia, neste momento, já tomar uma decisão. Ou esperamos mais uma semana para ver como as coisas fazem, ou então começamos já a dizer, meus senhores concelhos estão na zona vermelha, vão ter de confinar. Eu vou-lhe dar a minha opinião. Acho que é melhor nem sonhar, a menos que a gente tenha uma hecatomba lá a fevereiro, é melhor nem sonhar voltar a confinamentos totais. Esta brincadeira já resvalou para a zona mais do que perigosa em termos de efeitos sociais e em termos de problemas e consequências na economia. É melhor não brincar com a sorte. Ponto seguinte. Afinal, ontem também ficámos a saber que a vacina de Johnson & Johnson foi suspensa nos Estados Unidos, porque eles estão a informação que nos venderam foi é para ver o que é a história dos coágulos, já foram detectados coágulos. Não é verdade. A informação do Food and Drug Administration nos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa EMA na Europa, a preocupação não é esta. A preocupação é deixar o sistema de saúde preparar-se para a forma de reagir aos problemas que podem parecer que são raríssimos. No caso de Johnson & Johnson, uma coisa é certa, a própria distribuição de vacina em Portugal já está em causa. Ora, mais, não é só esta, é a da Janssen, que era para chegar agora, também já está suspensa à espera de ver como as coisas vão passar. Bem, sinceramente, para o número de casos que aparecem, e de mortes nomeadamente, isto é um erro. O problema da Europa não se chama coágulos, o problema da Europa chama-se vacinar e criar herd immunity, não é? Não é impunidade de grupo, é? Como se disse muito em Portugal na sexta-feira, é imunidade de grupo. Ora, este é que é o problema. Podem morrer 1 ou 2 pessoas no meio disto tudo, pois é, mas a vida é assim. A vida em sociedade é assim. É bom não esquecer isto.
uma coisa é certa, isto vai ter impacto no processo de vacinação em Portugal. Se calhar aquelas contas que andam para aí a fazer têm que todas ser refeitas. Já agora um conselho para as autoridades. Pá, não afirmem com essa convicção que até ao fim do mês tal e o mês das contas vão ser não sei quantos vacinados e vão estar não sei quantas milhões de vacinas. Porque já se percebeu que isto, como está a ser feito tudo a correr em cima do joelho, depois tem estes setbacks. Nomeadamente descobre-se uma coisa hoje, para-se uma vacina, mais vale serem humildes e nem darem a prometer estas coisas às pessoas. Bem, preocupação muito grande em relação ao plano de vacinação, que é aquilo que nos devia, é este que devia ser o nosso principal foco neste momento. Bem, chegamos ao final do programa de hoje. Não se esqueça, vá ver o Think Tank. Não se esqueça, quinta-feira temos um Mel Talks. E não se esqueça também que amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Às 8.200 pessoas que estão em direto, quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e a outras aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. E também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.